Vamos ver mais um exemplo de um ensaio fatorial com 3 fatores. Eu já criei o arquivo aqui, vou abrir para vocês verem como que ficou. Em que eu tenho produção de cana-de-açúcar para 2 espaçamentos em metros, com e sem irrigação, para as variedades A, B e C. Foi utilizado o DBC e anotar as produções. Vamos à análise. Os fatores, as interações de 2 em 2, e a interação dos 3 fatores. Ensaio em blocos, adicionar os blocos. Vamos dar uma conferida, as interações dupla, interação tripla, ok. Antes de solicitar qualquer teste, vamos pedir só a tabela 1 e ver o que foi significativo. Temos aqui que a interação tripla foi significativa. E também uma interação dupla, irrigação com variedade. Normalmente nós desdobramos interações de maior complexidade primeiro. Então vamos refazer a análise, já sabendo que tivemos a interação tripla e uma interação dupla significativa. Vamos clicar na interação tripla e, por ser uma interação tripla, nós teremos 3 possibilidades de desdobramento. Um desdobramento estudando os espaçamentos, outro estudando as irrigações, outro estudando as variedades. Em cada desdobramento serão fixados os outros 2 fatores. Vamos estudar espaçamento, por exemplo, fixando irrigação e variedade. E assim por diante. Então, clicando na interação, temos as opções dos testes, mas temos que escolher aqui qual o fator que queremos estudar, fixando os outros 2. Então, vão ser 3 possibilidades. Vou escolher espaçamento, como são só 2. Vou marcar o teste truque para eu ter as médias. Clico na interação tripla novamente para pedir o outro desdobramento, agora para o fator irrigação. Clico a terceira vez para estudar agora as variedades em cada espaçamento, em cada irrigação. Vou aproveitar e pedir para desdobrar a interação dupla que foi significativa. Aqui eu tenho 2 opções. A primeira é estudar as irrigações. Clico novamente, a segunda opção é estudar as variedades em cada irrigação. Variável resposta. Tenho aqui a análise de variância, que nós já tínhamos visto. O coeficiente de variação foi bom. Interação tripla, interação, irrigação, variedades. Vamos aos resultados. Eu editei os resultados porque, se vocês derem uma olhada, é muita coisa escrita. Então, para facilitar, eu fiz uma edição. Aqui, o estudo dos espaçamentos em cada combinação das variedades com a irrigação. Aqui estão
aqui estão os códigos para as combinações. Então, o espaçamento na combinação no código 1 é o estudo de espaçamentos com irrigação na variedade A. O 2, com irrigação na variedade B. E assim por diante. Então, são 6 opções. Essa codificação eu ditei e coloquei aqui do lado. Então, o desdobramento da interação tripla são muitos resultados. Então, tenho aqui os 2 espaçamentos e a comparação das médias. Essas duas primeiras, com irrigação na variedade A. Aqui, com irrigação na variedade B e na C. Então, nessas 3 combinações, não houve diferença de produção para os espaçamentos. Mas, considerando sem irrigação, na variedade A houve diferença, enquanto não aconteceu nas outras 2 variedades. Só na variedade A sem irrigação, o espaçamento maior deu uma produção menor que o espaçamento de 1,2 metros. Vamos ver a outra opção de desdobramento. Aqui eu estou estudando as irrigações em cada combinação de espaçamento e variedade. Como se comportou a irrigação no espaçamento 1,2 na variedade A, na B e na C, num quadro para cada uma. Coloquei a codificação aqui para a gente lembrar. Então, eu tenho aqui que o irrigado, maior produção, isso no espaçamento 1,2, variedade A. Já no espaçamento 1,2, variedade B, inverteu, sem irrigação, foi menor a produção do que com irrigação. No espaçamento 2, da variedade C, menor produção para sem irrigação. No espaçamento 1,4, na variedade A, mesma produção, com ou sem irrigação. Com irrigação aqui, maior produção. Com irrigação aqui, na variedade B e na C, maior produção. O outro estudo seria comparar as variedades em cada combinação de espaçamento e irrigação. Comparação das 3 variedades em cada situação está aqui. Aqui as codificações. A primeira comparação das 3 variedades, no espaçamento 1,2, irrigado. Tem aqui os resultados. Depois aqui, a comparação das 3 novamente, no espaçamento sem irrigação. Resultados diferentes. Aqui, o espaçamento maior, 1,4, com irrigação. E aqui, 1,4 sem irrigação. Esses 3 foram os estudos dos desdobramentos da interação tripla. Em seguida, vem o desdobramento da dupla. A interação entre irrigação e variedades. As combinações, os códigos aqui significam as variedades, nessa ordem. Para a variedade A, sem efeito de irrigação. Para a variedade B, irrigada a produção foi maior. Para a variedade C, irrigada a produção foi maior. É bom lembrar que o efeito da irrigação já foi estudado no desdobramento da tripla. E esses 2 desdobramentos não são ortogonais. Isso quer dizer que tem que se tomar cuidado com esses resultados, porque eles podem estar, com certeza estarão amarrados ou dependentes com os resultados do desdobramento da tripla. Então, quando a tripla é significativa e você faz todos os estudos, o interessante de estudar alguma dupla é para ter uma linha de raciocínio em cima da tripla, para ajudar a entender o que está acontecendo na interação dos 3 fatores. Porque esse resultado e o resultado do desdobramento da tripla são dependentes. Aqui o outro desdobramento da dupla,
estudando as variedades em cada tipo de irrigação. Aqui comparando as 3 variedades quando usada a irrigação, e aqui comparado as 3 variedades sem usar. Da mesma forma que no caso da irrigação visto anteriormente, esses resultados são dependentes do desdobramento da tripla. Então eles vão servir como uma orientação para entender o que aconteceu com as variedades interagindo com os espaçamentos e com a irrigação. Ok?